A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé, através aqui da Rádio Adorai FM 106.9 MHz, também das redes sociais, Claudemir Ribeiro, lá no meu YouTube, Claudemir Ribeiro, e também pela página PR Claudemir Ribeiro e página do Facebook. E eu quero convidar você para estar comigo durante essa 1 hora, onde nós vamos ministrar a palavra de Deus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira de Cuiabá, Prédio das Américas, e nós fazemos esse programa aqui diariamente, de segunda a sexta, no horário aí das 11 às 12, pela Rádio Adorai FM. E você é o meu convidado para continuar sintonizado até o fim dessa programação. Hoje nós vamos iniciar com uma oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos e falar com o Papai. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar conosco, por viver em nós, habitar dentro de nós. Ah, Papai, Teu Espírito ele tem fluído em nossas vidas com um grande som de júbilo. E o meu coração se alegra por isso, por desfrutar daquilo que pessoas desde a antiguidade gostariam de estar desfrutando. E eu desfruto hoje, porque o Senhor tem feito isso por mim. Eu quero neste tempo, neste momento que eu passar aqui, juntamente com cada amado irmão, cada amada irmã, cada amigo, estarmos desfrutando deste maná que o Senhor tem feito, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Continue operando sobre as nossas vidas, continue derramando o bálsamo do Senhor sobre cada coração. É o que eu te peço neste instante. Venha, opera em nós, Senhor. A sua palavra ela possa ser uma palavra rema, uma palavra cheia da vida do Senhor, para que os nossos corações se transbordem na tua presença. Em nome de Jesus eu oro desde já e te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, você que está me assistindo e você ainda que não é inscrito no meu canal do YouTube, eu queria convidar você para se inscrever neste canal do YouTube, que é o canal Claudemir Ribeiro, e ali está acionando o sino para você receber notificações diariamente ali das mensagens que nós postamos, tá bom? Eu quero que você seja uma das pessoas que vão ser edificadas pelo Senhor através da palavra de Deus. Aqui, o meu interesse aqui, eu tenho sempre falado isso para algumas pessoas que me acompanham, que me seguem. O meu interesse aqui é única e exclusivamente transmitir verdades espirituais para a sua vida, né? E se Deus fizer algo na sua vida através da mensagem, eu já me declaro por satisfeito, porque Deus fez e não fui eu que fiz. Amém? Então se inscreva no canal, acione o sino. Olha, segunda-feira, e toda segunda-feira eu estou colocando de manhã uma sequência de mensagens aí sobre descobrindo o seu propósito. Então nós temos uma mensagem nova que postamos nesta segunda-feira de manhã. Se eu fosse você, eu corria lá e assistia. Pensa numa mensagem que você nunca viu na sua vida. As pessoas que têm ouvido esta série de mensagens têm mandado um feedback para mim, e eu tenho me alegrado porque eu sei que foi Deus que preparou ela para cada coração. Então, você vai ter essas mensagens lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Então, entra lá, se inscreve, aciona o sino e já procura a playlist, a playlist dessa mensagem, Descobrindo o Seu Propósito. E esta também que nós estamos fazendo aqui através da Rádio Adorai, que é os tempos do fim, né? O Apocalipse sem mistério. Então tem gente que acha que é muito difícil o Apocalipse e acaba pulando. Mas, irmãos, esse é o estudo onde revela os finais dos tempos, aonde nós vamos passar, né? O que vai acontecer nos finais do tempo, aonde nós vamos passar a eternidade, o governo milenar, tudo isso. Então, eu estou trazendo
essas revelações ao coração de vocês. Então, você pode entrar lá e estar olhando a playlist Os Tempos do Fim, todas as mensagens. Essa já é a 11ª, né? São 20 mensagens e nós vamos continuar aí fazendo a obra do Senhor. Amém? Então, queridos, hoje eu falei para vocês que comecei falando ontem sobre os 7 selos, né? Cheguei até o 6º e hoje e eu falei que o 7º, dentro do 7º selo do livro que Jesus, né, que João viu e que Jesus abriria os selos, e dentro desse último selo estão as 7 trombetas do Apocalipse. Então, se nós queremos compreender a grande tribulação, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos estudar as 7 trombetas mencionadas no livro de Apocalipse, nos capítulos 8 e 9. A 7ª trombeta, ela vai encerrar esta era e vai introduzir o reino de Jesus, o reino milenar, o novo céu e a nova terra. Então, o que é a grande tribulação, pastor Claudemir Ribeiro? Olha, queridos, o tempo da grande tribulação, ele acontecerá num período determinado de 3 anos e meio, conforme está registrado lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, ou 42 meses, né? Está em Apocalipse 11, versículo 2 e capítulo 13, versículo 5, ou ainda 1260 dias, que está também em Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Então essas 3 descrições aqui apresentam o mesmo período de tempo, que às vezes também é chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que está lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 14. Então a grande tribulação, ela tem 3 nomes: grande tribulação, o grande e terrível dia do Senhor, e tem também um nome muito peculiar. Qual é este nome peculiar? O nome peculiar é a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Esse nome aqui, ele está relacionado à profecia das 70 semanas que está em Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. Então olha só, existe uma cena no céu. Qual é a cena? A cena no céu é a abertura do 7º selo. Então, nesta cena vem um silêncio. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, com a abertura aqui, queridos, do 7º selo, a Bíblia fala que no céu vai haver o silêncio durante meia hora. Isso mesmo, 30 minutos. O silêncio, ele indica uma solenidade que vai estar acontecendo. Então, algo muito importante e solene está prestes a acontecer. Uma mudança de época. É o fim da era da tolerância para a era da ira de Deus. Uma era está passando e outra está começando. Isso aqui, queridos, é algo muito tremendo. Isso aqui é algo maravilhoso. Essa meia hora de silêncio do céu aqui é a transição entre uma fase e outra fase. A gente costuma, quem entende de música, né, entre uma passagem de uma parte da música para outra, chama-se prelúdio, né? Então é o prelúdio que prepara a plateia para o ato principal. Então, diante do trono já se encontram todos os convidados, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os anjos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, e uma grande multidão de vencedores que ninguém podia ali enumerar. Hoje, queridos, os homens, eles falam de Deus com desprezo, eles blasfemam de Deus, e os céus, eles têm se calado.
Os homens proferem mentiras contra Deus, acusam-no, fazem piadas com o seu nome, colocam o nome santo do Senhor nas suas obscenidades, em seus filmes. Até em carnaval, as pessoas têm usado o nome de Deus em vão. E nas suas músicas imundas, chegam ao ponto de se proclamarem deuses, blasfemando aí dessa forma contra o único e verdadeiro Deus. E ainda assim, queridos, os céus estão tolerando. Nada acontece. Por quê? Porque ainda não chegou o dia da ira de Deus. Você não vê um raio caindo sobre a terra na cabeça das pessoas. Você não vê o juízo de Deus vindo sobre a terra. Tudo por quê? Porque não vivemos no tempo do juízo de Deus. Mas nós vivemos hoje no tempo da graça. Mas o silêncio do céu agora é um sinal. O Cordeiro abrirá o 7º selo e se levantará do seu trono. O tempo da tolerância se encerrará. Toda blasfêmia, ela será castigada. Todo o pecado, ele será punido. Tudo que o homem tem feito na terra, queridos, vai ser vingado naquele grande dia. Aí chega aqui o 8º anjo, né? Apocalipse capítulo 8, versículo 3, fala sobre esse 8º anjo. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Queridos, no Velho Testamento, Cristo ele era chamado o anjo do Senhor. Nós vemos isso lá em Gênesis 22, versículos 11 e 12, Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 24, Êxodos 3, capítulo 2 ao 6 e vários textos, né? Quando foi revelado, andando no meio das igrejas, João disse que ele era como filho do homem, mas na ministração dos juízos de Deus sobre a terra, ele é visto como um anjo, como um mensageiro, alguém que foi enviado por Deus. O fato de ele ser descrito como o outro anjo nos mostra que ele é especial. É o 8º anjo. Só um minutinho, queridos. Oi. Então, queridos, nós vemos aqui que ele é o 8º anjo, não é verdade? E aí temos também as orações dos santos. Observe, queridos, que a menção de 2 altares no versículo 3 mostra, né, isso nos faz ver que há uma realidade do tabernáculo nos céus, do qual o terreno era apenas uma sombra. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Este aqui é o primeiro altar mencionado aqui no capítulo 6, versículo 9. Então, a Bíblia diz que o templo de Salomão, ele era uma réplica ou uma sombra de algo que existe no céu. O primeiro altar mencionado aqui, portanto, ele deve ser o altar do holocausto que havia no templo de Salomão. Então, vamos ver aqui, Apocalipse 8, versículo 3, a parte B. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. Então nós temos outro altar aqui, o altar de ouro que está diante do trono. Este altar aqui é o altar de incenso que está no lugar santo, de Êxodo capítulo 30, versículo 27. No céu também existe um templo. Então, eu quero que vocês entendam isso. Existem 2 altares ali. O primeiro é o altar de holocausto. E o segundo é o altar de ouro que se acha diante do trono. Esse é o altar de incenso, tá? Então, lá em Apocalipse capítulo 8, no versículo 5, diz assim: da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do fogo do altar e
o tirou da terra. E o tirou da terra. Eu estou aqui com gente me ligando, né? No meio da minha gravação aqui. Eu não vou atender, né? Depois eu vejo quem que é. Então os irmãos continuem aí ligadinhos, né? Que aqui a gente não vai parar, não. Então, e da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. É uma cena aqui muito impressionante, não é verdade? Quantos princípios espirituais envolvidos aqui. Esse anjo aqui, certamente, ele refere-se à pessoa do Senhor Jesus, porque ele é quem recolhe as nossas orações. E nesse contexto aqui, queridos, o incenso não é a oração, visto que ele ofereceu incenso junto com as orações. Então o incenso na Bíblia simboliza a justiça de Cristo. Esse anjo aqui, que aponta para o Senhor Jesus, ele tomou as orações dos santos, ele misturou-as com o incenso e lançou-as sobre a terra. Então eu quero que você preste muita atenção nisto, né? Deus, ele vai executar o juízo da grande tribulação. Por quê? Porque há pessoas orando na terra. Essas orações lançadas de volta à terra, elas foram feitas sob forte pressão. São orações muito específicas, tais como assim, venha o teu reino logo, Senhor. São as orações daqueles que estarão aqui durante a grande tribulação. Eles estarão vivendo sob a pressão de ver o nome do Senhor sendo blasfemado. É a pressão de ver os homens dizendo que são deuses. É a pressão de querer contemplar o reino de Deus. Então, meu amado e minha amada, não há nenhuma dúvida de que mesmo após aquela multidão de vencedores ter sido levada para diante do trono de Deus, ainda haverá outra grande multidão aqui orando e clamando a Deus. É por causa da oração destes que Deus vai executar o juízo sobre a terra. Porque essas orações, queridos, elas antecedem o toque das trombetas. Por que será então, né, que essas orações aí, elas antecedem o toque da trombeta? Sabe por quê, queridos? Porque a oração, ela é o canal através do qual Deus, ele age na terra. Deus escolheu para agir nas nossas vidas através da oração do seu povo. Até mesmo a grande tribulação será o resultado da oração dos santos. Por isso, queridos, nós precisamos todos os dias termos uma vida de oração. O Espírito Santo, ele vem para produzir em nós o clamor. E quando existe um clamor verdadeiro, Deus age. O mover de Deus é fruto de oração. Se nós queremos ver a igreja expandindo, se nós queremos ver os poderes espirituais das cidades sendo abalados, as nossas orações, elas têm de fazer os céus produzirem trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Para que isso, pastor? Isso para abalar todos os poderes do inferno que vem se levantando contra as nossas vidas. Se nós queremos ver a igreja abalando os poderes do inferno, nós temos que orar. Por quê? Porque o Senhor vai tomar esta oração. O Senhor vai lançá-la de volta sobre nós. E quando Ele fizer isso, não haverá fundamento espiritual que permaneça. Tudo será abalado. Então, com os poderes do inferno abalados, nós saquearemos o espólio do reino das trevas. Se queremos ser uma igreja de vencedores, nós temos de orar. Se queremos ver os poderes espirituais serem abalados na cidade, nós temos de orar. E vamos começar orando para que Deus coloque em nossos corações o clamor pelos que ainda estão presos ao jugo do diabo. Vamos orar pela libertação do poder de Deus em nossas vidas, a fim de que tenhamos ousadia e coragem para pregar o evangelho a toda criatura. Vamos buscar o Senhor e vamos ver o seu poder sendo liberado e as vidas sendo salvas no nome de Jesus. Que o reino de Deus,
ele venha logo. Então, queridos, durante o 7º selo aqui, haverá santos orando ainda na terra, conforme diz Lucas 18, versículos 7 e 8. E só que isso aí também pode significar também as orações do 5º selo, né? Dos santos do 5º selo. Então o 7º selo aqui, ele é composto de 7 trombetas. E a partir de agora, né, eu quero falar com os amados sobre essas 7 trombetas. E João, ele começa a descrever cada trombeta e o que vai acontecer sobre a terra ao soar, ao estrugir de cada trombeta. Você que está entrando agora, queridos, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, aqui da Igreja Videira, em Cuiabá. Eu faço parte aqui do Prédio das Américas e eu estou aqui na Rádio Adorai fazendo o programa Mensagem de Fé. E eu faço também pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro. Gostaria até que você entrasse lá, se inscrevesse. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre os tempos do fim. Essa já é a 11ª mensagem. Você pode estar entrando no canal, entrando na playlist Os Tempos do Fim, estar ouvindo todas as mensagens em sequência. É muito importante você estar ouvindo. É um estudo sobre os tempos do fim. E eu quero que você seja edificado pelo Senhor, tá bom? Você gostou? Deixa o seu like. Você gostou bastante? Comente e compartilhe aí com seus amigos, tá bom? Então é isso aí. E no Facebook, a página do Facebook é PR Claudemir Ribeiro. Gostaria de convidar para você me seguir lá também, tá joia? É muito importante nós termos esse feedback aí com as pessoas que estão gostando do nosso trabalho. Então eu quero falar agora sobre a primeira trombeta. Então, desde o começo do mundo, queridos, tem havido calamidades naturais, não é verdade? Mas nas trombetas do Apocalipse, as calamidades, elas não serão naturais, elas serão sobrenaturais. Porque Deus mesmo vai estar derramando a ira dele sobre a terra. Então nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 7, diz que o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, e as árvores, e também toda a erva. Então, queridos, essa 1/3 parte aqui, ela se refere a uma região específica, tá? Então, dessa forma, quando a primeira trombeta tocar, uma região correspondente a 1/3 da terra será duramente atingida. Então, é possível que Deus use coisas naturais para executar esse juízo da primeira trombeta. Sabemos que saraiva é uma chuva de pedras incendiadas. Por isso é certo que se trata aqui de uma assombrosa chuva de meteoritos que vai incendiar e devastar 1/3 do planeta e produzirá um incêndio de proporções continentais, viu? Então o número de vítimas aqui, fatais entre homens e animais, certamente serão assustadores, né? Então a primeira trombeta é um julgamento de Deus sobre a terra. Aí nós temos também a segunda trombeta, versículos 8 e 9 lá desse texto que nós estamos lendo de Apocalipse. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Então nessa segunda trombeta aqui, a 1/3 parte dos animais marinhos vão morrer, e também a 1/3 parte das embarcações, elas serão destruídas. Não é eu que estou falando não, é a palavra de Deus, tá? Às vezes você está achando, esse pastor está falando heresia. Não, é a palavra que está falando. Então a visão de uma montanha ardendo aqui em chamas, caindo sobre a água, dá uma nítida impressão de um meteoro de grande dimensão que se incendiará e ao entrar na atmosfera, ao entrar aqui na atmosfera, não é verdade? Então os cientistas, eles dizem que na eventualidade de um grande meteoro cair na Terra, sua queda, ela seria precedida por uma chuva de outros menores. Então os menores são a chuva de saraiva da primeira trombeta. E na segunda temos um impacto mais severo.
Então, em simulações feitas lá na NASA, queridos, um impacto de um meteoro de apenas 15 quilômetros de diâmetro caindo no mar produziria aí uma onda de até 2.000 metros de altura, que entraria continente adentro por mais de 500 quilômetros. Então, o impacto desse meteoro, ele faria a Terra cambalear como um bêbado. Então, como resultado do impacto, todos os vulcões entrariam em erupção e cobririam toda a atmosfera com cinza vulcânica. Durante meses, a luz solar não penetraria completamente e as plantações, por causa disso, não cresceriam. E certamente haveria muita fome. Então, toda a civilização como nós conhecemos hoje serão abaladas neste tempo da segunda trombeta. E a terceira trombeta, pastor, o versículo 10 e 11, ele fala assim, ó, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então aqui, o julgamento dessa terceira trombeta é sobre os rios e as fontes das águas. Na terceira trombeta, uma estrela vai cair do céu, tá, queridos? Então, evidentemente, aqui a Bíblia, ela narra o evento do nosso ponto de vista. Quando vemos um meteoro caindo, logo nós pensamos que é uma estrela, mas na verdade são meteoritos. Estrelas são corpos celestes muito maiores do que a Terra. Então, do ponto de vista de quem está na Terra, porém, um meteorito que cai é como uma estrela. Essa grande estrela cairá em algum lugar da Terra que possui 1/3 da água potável que existe no planeta. Então, 1/3 dos rios e mananciais da Terra, eles vão ser contaminados aí pela radioatividade produzida por esta estrela cadente. E em consequência disso, queridos, vai haver uma contaminação de milhares de pessoas. Então, tenta imaginar a situação. Essas trombetas, elas são consecutivas. Na primeira, 1/3 da Terra foi incendiada. Imagine a quantidade de poluição lançada na atmosfera. O ambiente na Terra começa a ficar muito insalubre e difícil. Depois disso, a terça parte dos animais morrem por ocasião da segunda trombeta. Então a água do mar, ela ficará como sangue por causa dos milhões de animais marinhos, como os peixes, as baleias, os tubarões, os golfinhos, que serão mortos em um só dia. Depois disso, 1/3 das águas potáveis vão ser atingidas. O cenário já não está nem um pouco confortável, porém o pior ainda está por vir, que é só a terceira trombeta. E aí a quarta trombeta, pastor? Olha só, nós estamos lendo aí Apocalipse 8, agora o versículo 12 e 13, diz assim, ó, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse assim o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, queridos, nós vemos a narração aqui do ponto de vista de quem está na terra, tá? E para os que estiverem na terra, nessa ocasião, o sol, a lua e as estrelas, ou seja, a terça parte deles vão se escurecer. Com certeza, essa escuridão ela será produzida por uma nuvem espessa, provavelmente de cinza vulcânica e fumaça, que vai bloquear a passagem da luz solar. Como eu disse, queridos, depois do impacto de um ou mais meteoros, os vulcões eles entrarão em erupção, lançando toneladas de cinza na atmosfera. E quanto aos crentes que ficarem aqui, queridos, como é que vai ser? Eles sofrerão a grande tribulação? Não sofrerão nada, queridos. Por quê? Porque eles serão guardados por Deus. Lá no versículo, Apocalipse 9, versículo 4 diz,
e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, esses homens aqui, eles sofrerão a perseguição do anticristo. Procure construir, queridos, um quadro aí na sua mente. Enquanto as trombetas estão soando, o anticristo está reinando e certamente vai perseguir aí as pessoas, os crentes, os judeus, os cristãos que estiverem, que ficarem aqui por ocasião do arrebatamento, tá? Então muitos aqui serão martirizados pelo anticristo, tá bom? Então nós temos agora a quinta trombeta. Então, amados, antes do anjo tocar a quinta trombeta, uma águia no céu proclama com grande voz 3 ais. Esses 3 ais são as últimas 3 trombetas. Isso mostra que as trombetas estão divididas em 2 grupos. As primeiras 4 são direcionadas para a terra, para os mares, para os rios, e sol e estrelas. E as últimas 3, elas estão voltadas diretamente para o homem. E nas primeiras 4 trombetas haverá uma explicação natural para as calamidades. Mas nas 3 últimas, o juízo de Deus será algo sobrenatural. Então, em primeiro lugar, nesta quinta trombeta aqui, nós temos a queda de Satanás. Todas as vezes que a Bíblia atribui características humanas a coisas inanimadas, é porque aquilo se trata de um símbolo. Então a quinta trombeta, ela começa com uma estrela caindo do céu e recebendo uma chave. Essa estrela, diferentemente das estrelas mencionadas nas primeiras trombetas, ela claramente se refere a um anjo. Então na Bíblia, muitos anjos muitas vezes são comparados a estrelas. Eu penso que esse anjo aqui se refere a Satanás, tá? Isaías 14, versículo 2 diz que ele era a estrela da manhã. Então esse anjo caído recebeu as chaves do abismo. E parece que é no abismo que os demônios habitam, ou pelo menos estão presos lá. Nos evangelhos nós lemos que os demônios rogaram a Jesus que não os enviasse para o abismo. Está lá em Lucas capítulo 8, 31. Então esse anjo caído do céu recebeu a chave da habitação dos demônios. E em Lucas 10, 18 fala do julgamento de Satanás, mas aquele julgamento ainda não foi executado. A execução desse julgamento somente acontecerá lá em Apocalipse 12, versículo 9 ao 10. No capítulo 12 nós ficamos sabendo quando Satanás será lançado na terra. Isso acontecerá quando for arrebatado o filho varão, que representa os santos vencedores. Lembra que eu já falei sobre esse tema? Então hoje, queridos, Satanás, ele habita nas regiões celestiais. Mas, ao ecoar a quinta trombeta, ele será lançado na terra. Temos visto o Senhor tirando os selos e a história acontecendo. Mas a figura do anticristo ainda não se manifestou. Então o anticristo se manifestará por ocasião da quinta trombeta, quando ele será levantado como chefe sobre toda a terra. Então na quinta trombeta, ele é chamado de anjo do abismo, Abaddon ou Apolion, conforme está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 e 11. Aí nós temos dessa quinta trombeta os gafanhotos. Então nas primeiras 4 trombetas haverá uma explicação natural para as calamidades, como eu já falei. Mas a partir dessa quinta não haverá mais tais explicações. Então pela descrição dos gafanhotos, nós podemos concluir, queridos, que são demônios. Eles ferroam como escorpiões. E na Bíblia os escorpiões, eles simbolizam os demônios. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então eles não tocam na erva verde, como escorpiões normais, mas apenas nos homens. E mais ainda, somente nos homens que não possuem o selo de Deus sobre si.
Então o selo, queridos, é algo espiritual. Então os gafanhotos têm de ser também. Esses que estão selados com o selo de Deus são os judeus que foram selados após a abertura do 6º selo e parte da igreja que não foi arrebatada. Eles serão poupados da tribulação. Então a descrição deles como possuindo couraças, rostos como de homens, coroas na cabeça, cabelo como de mulheres e os dentes como de leão, reforçam a visão de que se trata de demônios. Mas o principal é que eles têm como rei o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon ou Apolion. Esses são apenas mais alguns nomes de Satanás. Portanto, queridos, as últimas 3 trombetas não são naturais, mas sobrenaturais. A duração dessa praga será de 5 meses. Esses demônios não terão permissão para matar os homens, mas a angústia deles será tão grande que vão desejar a morte. Todavia, queridos, esta fugirá deles. Com a terra parcialmente escura, as fontes de água danificadas, os mares atingidos e parte da terra destruída, como vimos nas primeiras 4 trombetas, um tipo de praga assim torna a vida na terra intensamente angustiante. O Senhor permitirá que esses homens que adoraram demônios agora sintam os ferrões desses mesmos demônios sobre si. Hoje, eu e você, nós vemos possessões de demônios, mas durante a 5ª trombeta, as pessoas serão possuídas e flageladas por demônios num nível que nós desconhecemos. Esses demônios que serão soltos do abismo, eles vão atacar a carne do homem, mas naqueles dias não haverá ninguém para expulsá-los como existe hoje. A ação do diabo e dos demônios, elas serão ilimitadas. As pessoas serão possuídas de uma maneira jamais imaginada. Aí tem a 6ª trombeta, tá, queridos? Eu falei agora da 5ª, agora eu vou falar da 6ª. Quando o 6º anjo tocar a trombeta, uma voz ecoa dos 4 ângulos do altar. Os 4 ângulos do altar são, na verdade, os 4 chifres do altar de incenso, onde era colocado o sangue para fazer a redenção lá no Velho Testamento, tá, queridos? Em Levítico 16, 18, você vai ver isso aí. Isso indica que o julgamento de Deus é baseado na redenção de Cristo. É porque os homens não creem na redenção que Deus envia ao seu juízo. Então, na 5ª trombeta, ninguém morreu. Aqueles demônios não tinham autorização para matar, mas apenas causar dor, aflição e angústia. Agora, uma quantidade formidável de demônios será liberadas e esses terão o poder de matar os homens. O número desses demônios que serão liberados será de 200 milhões. Está lá em Apocalipse 9, versículo 13 ao 21. Então, de acordo com Apocalipse 9, versículo 15, tudo isso foi preparado para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Eu não creio que se trate aqui de uma data, mas de um período de tempo, tá, queridos? Que terá a duração de 1 ano, 1 mês, 1 dia e 1 hora. Durante esse tempo, 1/3 da humanidade vai morrer. Então a 5ª e a 6ª trombeta juntas acontecem num período de 1 ano e meio. Muitos estudiosos, mestres da palavra de Deus, acreditam que essas divisões de cavalaria dos exércitos aqui citados são demônios. Então, assim, né, os 4 anjos que lideram esses exércitos também são demônios, uma vez que estavam presos para cumprir um propósito específico de Deus. Outros estudiosos também afirmam que são exércitos humanos. Isso faz algum sentido, pois nesse caso, queridos, a China, por exemplo, ela poderia mobilizar um exército com 200 milhões de soldados facilmente. Isso harmoniza-se com o texto que diz que esse exército vem do Oriente, né? Então a cor de seus cavalos e dos seus cavaleiros é vermelha, como o exército chinês. Então é na sua investida contra Jerusalém, esse exército vai atravessar a Índia, a Ásia Central e todos aqueles países do norte. Esses países aí, eles passam pelo rio Eufrates, cujo leito vai estar seco.
e chega finalmente a Jerusalém para a batalha do grande Armagedon, no fim da grande tribulação, que está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 16. Então essa incursão militar terá a duração de 1 ano, 1 mês, 1 dia e 1 hora, tempo suficiente para produzir 2 bilhões de mortos. Então essa interpretação, se ela estiver correta, a China ela vai ter um papel importante nesse drama mundial protagonizado pela sexta trombeta. Então, como veremos, ao ser derramada a sexta taça da ira de Deus, as águas do rio Eufrates elas vão se secar, né, permitindo a passagem desse exército que vem do nascente do sol, lá do Oriente. E qual é o objetivo desse exército? É invadir Jerusalém e destruí-la. E a Bíblia fala que será a batalha final no Vale do Armagedon, onde todos os povos se reunirão para guerrear contra Israel. E quando isso acontecer, queridos, a mais importante personagem da história, quem é? Jesus Cristo. Ele entrará em cena. Ele vai voltar no meio da batalha e esmagará todos aqueles exércitos. Então, queridos, apesar da lógica dessa interpretação, eu quero crer que esses anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates são anjos mesmos, tá? E não generais chineses. Esses anjos, eles serão libertados e comandarão um exército de 200 milhões de demônios. Então a palavra de Deus nos diz que, de fato, existem anjos presos. Tudo começou lá em Gênesis capítulo 6. Vou ler para vocês, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então a palavra aqui traduzia como gigante no original, essa palavra aqui traduzida, ela é nefilim. A palavra nefilim, ela significa literalmente caidores, ou seja, né, aqueles que fazem cair. Eles foram gerados através da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Segundo alguns estudiosos, intérpretes, os filhos de Deus aqui e os filhos dos homens são duas linhagens distintas de homens. A linhagem dos filhos dos homens é a que procede de Caim. Uma linhagem de homens perversos, né, infiéis e assassinos. A linhagem dos filhos de Deus seria os descendentes de outro filho de Adão chamado Sete. É a linhagem dos homens piedosos e tementes ao Senhor. Então, com a mistura dessas duas linhagens, surgiram os nefilins. Isso aí, uma parte dos estudiosos falam isso, né? E isso invalida essa tese. Sabe o que é? É o fato de que no Velho Testamento, Deus não tem os homens como seus filhos. Somente no Novo Testamento, nós somos chamados filhos de Deus e somos nascidos de Deus. Então, outra coisa é que ninguém se torna filho de Deus por descendência. Por quê? Porque o meu avô, né, era Enoque. Não quer dizer que eu sou filho de Deus. Na Bíblia, ninguém ingressa na vida espiritual por herança física. Esses filhos de Deus mencionados aqui não eram homens, mas eram anjos. Em Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. É só ler lá Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É o capítulo 2, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante Deus. Então, queridos, por uma questão de coerência e contexto, dá para a gente ver que os filhos de Deus aqui no livro de Jó devem ser os mesmos no livro de Gênesis. Isso significa, então, que houve um momento antes do dilúvio em que os anjos caídos tiveram relações sexuais com mulheres e eles geraram outros seres e que esses seres também se tornaram seres demoníacos. Então, quando os anjos foram tirar Ló lá de Sodoma, os homens daquela cidade quiseram manter relações sexuais com os anjos. Olha que loucura. E quando Ló lhes ofereceu suas 2 filhas virgens, aqueles homens as rejeitaram porque queriam mesmo, eram os anjos.
lá na epístola de Judas, o apóstolo também fala desses anjos. Judas 1, versículos 6 e 7. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas por exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Então Judas está dizendo aqui que esses anjos, eles não guardaram o limite do seu próprio corpo físico. Isto é, né, o corpo angelical. Então esses anjos aqui, eles saíram do limite do seu corpo, do domicílio. Eles se entregaram à prostituição, como os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Além disso, eles seguiram após outra carne, ou seja, uma criatura de outra espécie. Para quê? Para se prostituírem. Então, tais anjos foram presos para o juízo do grande dia. Esse grande dia ele pode significar, né, o julgamento dos anjos, mas também pode apontar para o dia do Senhor, que é a grande tribulação. Se esse é o caso, eu creio que esses anjos mencionados em Judas são os anjos que foram guardados para a hora, o dia, o mês e o ano, conforme Apocalipse, capítulo 9, versículo 14 e 15. Então esses anjos aqui, queridos, eles estão guardados para a sexta trombeta, tá? É isso mesmo, estão guardados aqui para a sexta trombeta. Eles são 200 milhões de anjos. E quando forem libertados, matarão 1/3 da humanidade. São anjos tão terríveis, tão demoníacos, que não se contentarão apenas em possuir o corpo das pessoas. O que eles querem mesmo é matar as pessoas. Existem duas classes de anjos, não sei se você sabe. Os anjos celestiais e os anjos caídos. Então os anjos celestiais, eles habitam os céus e assistem diante de Deus. Eles não precisam de corpos físicos, ainda que suas aparições tenham se manifestado como uma expressão física. Então, de acordo com Judas, os anjos celestiais guardam seus próprios domicílios, eles guardam seus próprios corpos. Portanto, não lhes interessa invadir o domicílio dos seres humanos. Então, os anjos caídos, eles foram aqueles que se rebelaram sobre o comando de Satanás e foram expulsos do céu. Eles se corromperam até o ponto de deixar o domicílio que lhes é peculiar, investigado pela cobiça de possuir os corpos humanos, a fim de satisfazer as vis e depravadas paixões que assimilaram após ter caído dos céus. Eles então cobiçaram as lindas filhas dos homens e coabitaram com elas. Geraram uma espécie de seres demoníacos, chamados nefilins, traduzidos como gigantes em nossas Bíblias, né? Então eu quero que vocês lembrem que Paulo mandou que as irmãs orassem com a cabeça coberta por causa dos anjos, tá? Então os demônios não têm corpos próprios, tá? Eles precisam de um corpo para se manifestar. Por isso qualquer corpo é útil para eles, tanto o corpo de homem como o corpo de animais. Jesus enviou para uma manada de porcos, uma legião de demônio, que infestaram o corpo de um homem em Gadara. Não sei se vocês lembram desse texto, lá em Marcos capítulo 5, versículo 13. É por isso que a sexta trombeta apresenta os 4 anjos e os 200 milhões de demônios. Então, os 4 anjos, eles são anjos caídos, e eles estão atados junto ao rio Eufrates, e o exército liderado por eles é constituído de demônios. Amém, queridos? Amanhã nós continuaremos falando aí a respeito da 7ª trombeta, né? Hoje foi bem extenso, mas eu creio que Deus tem falado com você, né? Então, se Deus tem falado com você, Ele vai continuar operando na sua vida. E eu quero falar com você que não aceitou Jesus ainda, disse sim para Jesus. Eu quero fazer uma oração com você, para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso mesmo, e você não passar por essas coisas. Deus, Ele quer fazer uma grande obra na sua vida. Ele quer te trazer salvação plena em todas as áreas, inclusive a salvação eterna. Eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida no teu altar. Peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida,
para que eu possa ter parte contigo. Me dê sabedoria, entendimento, para andar nos teus caminhos e debaixo da tua direção. Eu quero todos os dias da minha vida poder fazer a tua obra e aguardar o grande dia do Senhor para me buscar e eu morar contigo. Eu oro neste momento e te agradeço. Amém. Você que fez essa oração, você pode me mandar uma mensagem ou me ligar através do número 65 999 69 5100, tá bom? Eu vou estar te encaminhando para a igreja e nós vamos fazer a obra do Senhor juntos, em nome de Jesus. Você que precisa de oração, por cura, por milagre, feche seus olhos aí onde você está e ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo que nós temos passado juntos aqui, através das ondas da Rádio Adorai FM, através das redes sociais, do meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, da página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, e também, Senhor, pelo compartilhar aí pelo WhatsApp, onde cada uma das pessoas tem compartilhado esta mensagem poderosa. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, trazendo paz, trazendo refrigério, trazendo livramentos, livramento de morte, livramento, Senhor, de acidentes. Oh, Pai amado, põe as tuas mãos agora. Eu repreendo, Senhor, toda ação maligna, demoníaca, que tem se levantado contra a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Coloca, Senhor, um espírito de vida, um espírito de sabedoria, de entendimento sobre cada ser, e que cada um possa ser alcançado pelo Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará coisas gloriosas, maravilhosas sobre cada vida. Teu nome seja engrandecido através de nós, e que o Senhor seja levantado, Senhor, agora e sempre. Meu Deus, entra com cura, com milagre, lá nos hospitais. Senhor, nós temos visto muitas pessoas morrendo por conta do coronavírus. Meu Deus, por complicações no seu tratamento, Pai, que o Senhor ponha as tuas mãos agora. Eu oro por cura, Senhor, toda enfermidade, toda AIDS, todo câncer, toda leucemia, toda artrite, artrose, doenças renais. Meu Deus, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam experimentar a glória do Senhor através da tua cura, do teu milagre. Meu Deus, eu oro também pela provisão financeira dos teus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir as portas, Senhor, as portas da provisão sobre cada vida. Meu Deus, que as pessoas que não têm, elas passam a ter. As pessoas que têm sofrido privações, elas possam experimentar o milagre do Senhor. Por isso, nesse instante, eu oro apresentando cada vida no teu altar. Opera, Senhor, neste momento, em o nome poderoso de Jesus. Apresenta as nossas autoridades, Senhor, do Poder Executivo, o Presidente da República, os governadores e prefeitos, o Poder Legislativo, através do Senado, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais. Oh, Senhor, abençoa também todos os servidores públicos da iniciativa privada, também, Senhor, todos de um modo geral, que eles possam ser alcançados pelo seu favor e pela sua bênção, em nome de Jesus. Eu oro em prol, Senhor, de cada irmão que faz programa na Rádio Adorai. Meu Deus, que o Senhor possa pôr as tuas mãos e cada um possa ter sabedoria e entendimento e levar a tua palavra com intrepidez, Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado em cada programa aqui, Senhor. Oh, Pai, eu oro em favor do pastor Cristian e da pastora Jaqueline. Cuida deles, Senhor, dê direções. Põe as tuas mãos, livra, Senhor, do olhar altivo, da língua ferina. O pastor Alessandro Dotto, a pastora Naline. Meu Deus, abençoa este ministério que eles têm fluído, Senhor. Põe as tuas mãos. Dê espírito de sabedoria, de entendimento. Na vida do pastor Wash, da pastora Mônica também, Senhor. Que eles possam crescer e a tua obra crescer junto com eles. Pastor Heitor e a Priscila. Cuida deles, Senhor, como família, como discipuladores. Pai, e que o teu nome seja engrandecido através dessas vidas, da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, e de cada pessoa que está envolvida comigo na célula que eu lidero, Senhor, aqui no Florais do Vale. Põe as tuas mãos, Senhor, e cuida de cada um. Opera os teus milagres, os teus prodígios, as tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.
em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Queridos, até amanhã. Amanhã nós temos outro programa e vamos continuar falando aí. Eu falei até a 6ª trombeta. Nós vamos concluir falar da 7ª trombeta, tá bom? Então, fique ligadinho. Gostou? Você pode compartilhar. Se você estiver assistindo pelo meu YouTube, deixa o like, faz um comentário, tá? É muito importante isso aí para nós crescermos essa mensagem e ir mais longe, tá bom? Um beijo no seu coração. Shalom Adonai.